O modelo V40 Cross Country da Volvo entra na disputa pelo crescente mercado de crossovers da classe Qashqai. Uma alternativa talvez ao Audi Q3 Mercedes classe GLA ou BMW X1 que você talvez estivesse pensando. Embora as mudanças em relação ao V40 padrão possam ser pequenas, você tem uma sensação premium, eficiência líder na categoria e a opção de tração nas 4 rodas na versão topo de linha. Os crossovers no estilo Qashqai agora dominam nossas estradas, hatches familiares com um toque de aventura. Mas será realmente necessário que uma marca projete um produto do zero para competir nesse nicho de mercado em crescimento? A Volvo acha que não. Trazendo para nós este carro, o V40 Cross Country, se o V40 comum não existisse. Você poderia ver isso como um tipo de crossover compacto muito convincente. Como sabemos que este é um V40 usando um par de botas de caminhada. Porém, ao contrário de alguns modelos supostamente do nível do Qashqai, ele realmente tem a opção topo de linha de tração nas 4 rodas. Do ponto de vista da Volvo, aqui tem tudo o que você precisa em um crossover compacto da classe Qashqai e nada do que você não precisa. E o tudo o que você precisa inclui motores a gasolina e diesel de 2,0 litros com eficiência, líder na categoria. Vamos colocar este modelo Cross Country à prova. Raramente sou prescritivo nesses vídeos sobre qual motor os compradores devem escolher em determinado modelo, mas aqui vou abrir uma exceção. Se o seu orçamento permitir a versão que estou dirigindo aqui, o D4 diesel de 190 cavalos, então realmente não vejo motivo para você não comprá-lo. A Volvo com certeza vai querer que você compre. Esse novo motor Drive-E de nova geração é projeto próprio, diferente das antigas unidades a diesel derivadas da Ford com as quais o carro foi lançado. Comparado a esses, a tecnologia Drive-E coloca esse D4 em uma categoria totalmente diferente, o que explica o motivo. Ele pode acelerar até 100 km por hora em apenas 7,4 segundos, chegando a 230 km por hora. Ainda assim, no lançamento, ele conseguia apresentar consumo de combustível e emissões de CO2 no ciclo combinado bem próximos aos do V40 diesel mais fraco da linha, o D2 de 115 cavalos de potência. Este motor D4 de 2,0 litros mostra para onde a Volvo está indo com seus motores a diesel e em diferentes níveis de potência servirá de base para toda a linha de motores a diesel da marca, eliminando de uma vez por todas os antigos motores derivados da Ford. Da mesma forma, quando se trata de motores a gasolina, há também um motor a gasolina Drive-E de 2,0 litros no topo da linha, a unidade de 245 cavalos de potência no modelo topo de linha V40 T5, que serve de base para toda uma família de variantes a gasolina menos potentes. Chega de falar sobre a estratégia de motores dessa marca sueca. Como é esse carro de verdade na estrada? Bem, se você fez uma pequena pesquisa antes do test drive, pode acabar se aproximando deste V40 com um certo conflito de emoções. Vamos ser honestos, uma condução dinâmica não é algo que você espera de um Volvo, ainda. Este utiliza a mesma plataforma do hatchback familiar com melhor dirigibilidade do segmento. Mas não faz tanto tempo, nos disseram isso sobre o C30 Coupé menor da marca, que era surpreendentemente pesado. Este carro precisa ser melhor e é... Aqui está um hatch claramente desenvolvido por pessoas que se importam com a experiência de dirigir. 4 pessoas, na verdade, em uma equipe dinâmica de chassi, que inclui um piloto de rally sueco e um cara que corre de Mazda MX-5 nos fins de semana. Eles rodaram milhares de quilômetros em estradas britânicas horríveis, até ficarem satisfeitos de que este carro poderia igualar ou superar os melhores da categoria, mesmo com o chassi dinâmico padrão que até os modelos mais simples do V40 possuem. O resultado é realmente um ótimo compromisso entre conforto de rodagem e estabilidade na condução. Você sempre pode estragar isso se quiser, optando por um chassi esportivo. Isso oferece molas e amortecedores mais firmes e reduz a altura do carro em pouco menos de 1 centímetro, também abaixando o centro de gravidade. Eu também ficaria igualmente desconfiado do sistema opcional de direção elétrica com 3 modos de assistência, que você pode variar entre extremamente leve e pesadamente pesada, mas que na maioria das vezes você vai acabar deixando no modo médio que os engenheiros acharam ser o melhor desde o início.
Um recurso melhor é o sistema de controle de tração em curvas, que freia as rodas internas motrizes em curvas fechadas, transferindo a potência para a roda externa e permitindo que você dispare o carro de uma curva para outra. De uma forma que você simplesmente não esperaria conseguir fazer em um Volvo. Esse é outro motivo pelo qual você pode gostar dos motores Drive E de nova tecnologia, que têm potências modestas e foram lançados primeiro nesta linha aprimorada do V40. Aqueles que mencionei antes, este D4 diesel de 190 cavalos de potência e o modelo T5 a gasolina de 245 cavalos de potência. O T5 vem apenas com a transmissão automática Geartronic de 8 marchas, suave e de dupla embreagem. Isso é uma opção neste D4, e certamente é algo muito rápido. O T5 faz de 0 a 100 km por hora em apenas 6,3 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 240 km por hora. Se você escolher um T5 V40 na versão Cross Country, também pode encomendar seu carro com tração nas 4 rodas. Se quiser versões mais simples deste carro, pergunte ao concessionário se a versão em questão foi equipada com uma das novas motorizações Drive-E. Mesmo que não tenha sido equipada e o preço seja bom, o V40 ainda pode ser uma ótima opção para quem dirige a diesel. Os motores mais antigos incluem um bloco de 1,6 litro com 115 cavalos de potência no D2 e um motor de 150 cavalos no D3. Para quem prefere gasolina, há um motor de 1,6 litro com 180 cavalos de potência no T4. Quanto mais seguro é um carro, mais conservador costuma ser seu design exterior. Isso já foi verdade para os Volvos pequenos, mas não é mais assim. Na verdade, é justamente porque este V40 é bom em caso de acidente que ele tem esse visual tão elegante. Deixe-me explicar. Quase todos os carros têm linhas de capô relativamente altas para deixar um espaço vazio sob o capô e assim atender à legislação de impacto em pedestres. Mas, graças a um airbag único sob o capô, este carro não precisa se preocupar com isso, então a linha do capô pode ser muito mais baixa. Parte de uma postura esguia larga com aparência de coupé em um formato um pouco mais longo e largo do que os modelos rivais BMW Série 1 ou Audi A3. Mas com muitos elementos que remetem à herança da Volvo, o tradicional capô em formato de V, o visual de ombros largos que faz referência aos modelos Amazon dos anos 50, a tampa traseira hexagonal que vimos pela primeira vez no clássico coupé P1000 e 800 ES, que Roger Moore dirigia na TV em O Santo, lá nos anos 60. A silhueta, em formato de cunha e a postura inclinada para frente chamam sua atenção para a dianteira, que eu considero particularmente elegante. Com seus vincos marcantes, faróis esculpidos e uma postura rente ao chão, enfatizada por uma grade frontal baixa, larga e de alto brilho, o designer americano Chris Benjamin chama isso de uma obra de arte 3D. Você pode dirigir agradavelmente diferente, então uma observação igualmente aplicável aqui na cabine. Claro, precisa ser bom se quiser roubar vendas de modelos como o BMW Série 1 e o Audi A3. Uma tarefa difícil, enfrentada com uma filosofia despretensiosa pensada para você, exemplificada por essa tela de infotainment lindamente posicionada que, depois que você entende seus menus complicados, permite controlar áudio, navegação, telefone e outras funções quase sem tirar os olhos da estrada. Agora, a ideia é que, assim como os móveis da IKEA, esta cabine seja tipicamente escandinava, confortável, simples, intuitiva e visualmente agradável. E, de modo geral, é sim, o espaço de armazenamento disponível certamente é superado por alguns concorrentes. Os porta-objetos das portas são minúsculos, por exemplo, e algumas das hastes poderiam passar uma sensação de maior robustez. E esse console central flutuante característico tem botões pequenos demais. Mas, tirando esses detalhes, o efeito geral é muito mais bem-sucedido do que qualquer coisa que a Volvo conseguiu até agora. O olhar é atraído por detalhes elegantes, mas infelizmente opcionais, como a alavanca de câmbio translúcida e o espelho retrovisor sem moldura. Um dos detalhes mais legais que vale a pena pagar um pouco mais é o painel de instrumentos TFT de alta tecnologia.
Com o toque de um botão, você pode escolher entre 3 diferentes layouts de mostradores. Uma configuração ecológica com luz de fundo verde para ajudar a dirigir de forma mais econômica, um modo de desempenho com luz de fundo vermelha para combinar melhor com uma condução mais esportiva, e a configuração Elegance com luz de fundo âmbar mais tradicional para uma condução diária voltada para o conforto. Eu também gostaria de marcar a opção da belíssima iluminação teatral, que pode ser ajustada em 7 temas de ambiente do vermelho ao azul. Você pode se empolgar com coisas assim e esquecer considerações mais cruciais, como os bancos, por exemplo. É impressionante como damos pouca importância às coisas em que vamos sentar nos nossos carros, considerando que vamos passar muitas, centenas ou milhares de horas neles. E ao longo dos anos, a Volvo conquistou silenciosamente uma reputação por fazer os bancos mais confortáveis do mercado. Agora, este V40 continua essa tradição com o que provavelmente são os bancos mais confortáveis e ao mesmo tempo incrivelmente macios do segmento de hatches familiares. Devido a uma curva no batente da porta, o acesso ao banco traseiro é menos fácil que em alguns concorrentes. Mas, uma vez lá dentro, o espaço para as pernas, ombros e joelhos é bem razoável para 2 adultos. Os bancos foram levemente inclinados para dentro, oferecendo mais espaço e melhor visão frontal aos ocupantes traseiros. Mas, veja bem, isso não ajuda muito a parte central do banco traseiro, um lugar onde você não vai querer ficar por muito tempo. Ainda assim, não há nenhum concorrente nesse segmento capaz de acomodar confortavelmente 3 adultos de tamanho normal no banco traseiro em viagens longas. O espaço para a cabeça é bom, mas diminui um pouco se você optar pelo grande teto panorâmico de vidro. E eu gosto dos pequenos detalhes, como esses porta-copos retráteis e os pequenos compartimentos de armazenamento perto das portas. E o espaço para bagagem. Bem, o porta-malas de 335 litros não é o maior do segmento, mas pelo menos é maior do que o de um Ford Focus. Embora isso não diga muito, você pode aproveitar bem o espaço com o piso dobrável do porta-malas, que esconde um compartimento sob o assoalho para guardar itens de valor longe de olhares curiosos. Você também pode optar por ganchos para sacolas, redes de armazenamento suspensas e um organizador de carga que pode compartimentar sua bagagem para evitar que seus ovos se misturem com sua bebida energética. Agora, se você precisar de mais espaço, ao empurrar para frente, o 60/40 libera um total de 1.032 litros de espaço, embora não fique totalmente plano. Caso você precise transportar regularmente algo realmente longo, como uma bicicleta ou uma prancha de surf, talvez queira equipar seu carro com este útil banco dianteiro do passageiro rebatível para a frente. Se escolher essa carroceria 5 portas. Nas versões Cross Country de estilo de vida, o acréscimo necessário de 1.000 libras adicionará elementos de estilo SUV para o que a Volvo espera ser uma sensação de crossover no estilo Qashqai. Porém, se você optar por um modelo Cross Country, não terá a opção dos motores a gasolina T2 e T3 de entrada, que dão ao modelo convencional um preço inicial razoavelmente baixo. Quando se trata da linha principal do V40, você está olhando para um acréscimo de cerca de 1.500 libras em relação ao que pagaria por um modelo comparável. Um Focus ou Astra convencional no segmento de hatchbacks familiares não são esses tipos de concorrentes que a Volvo está realmente mirando. Com o V40, porém, a marca prefere roubar vendas de modelos muito mais sofisticados, os chamados hatches compactos premium. Carros como o BMW Série 1, o Audi A3 e o Mercedes Classe A. Talvez também o Alfa Romeo Giulietta. Isso é pedir bastante, já que o preço deste V40 não é muito diferente do de qualquer um desses carros. O que muda, porém, são os custos de manutenção incluídos no pacote. Com a versão diesel D4 de destaque, eu estive testando o D4 aqui, um motor esperto de 190 cavalos de potência que usa a mais recente tecnologia de motores Drive-E da Volvo. Como você pode imaginar, há um custo extra por isso. Você vai precisar de um orçamento de cerca de 25.000 libras ou mais para um V40 D4 ou um pouco mais se quiser a versão automática de 8 marchas.
Em outras palavras, uma quantia nada desprezível, mas ainda bastante comparável ao valor que as marcas alemãs de luxo vão pedir por versões a diesel mais potentes dos tipos de modelos rivais com os quais a Volvo quer competir aqui. Em comparação com esses, um V40 também virá melhor equipado. Todas as versões contam com rodas de liga leve de pelo menos 16 polegadas. Climatizador eletrônico que também refrigera o porta-luvas, além de couro no pomo do câmbio e volante com controles de áudio. Para um sistema de som com 8 alto-falantes, entradas USB e para iPod, operado pela mesma tela colorida de 5 polegadas que você pode usar para configurar a conexão Bluetooth do seu telefone. Pague um pouco mais pelo estilo robusto e aventureiro que eu tenho aqui. Você recebe barras de teto prateadas, espelhos com rebatimento elétrico, limpadores automáticos e acabamento preto brilhante nas janelas. E para aquele visual de SUV, um para-choque traseiro em contraste com protetor integrado. Independentemente do estilo de carroceria do V40 que você escolher, detalhes como compartimento para raspador de gelo na porta, esguichos do limpador na cor do carro e bocal de abastecimento autosselante sem tampa de combustível devem agradar. Reserve um pouco mais para recursos interessantes como o retrovisor interno sem moldura, o painel de instrumentos TFT configurável e a manopla de câmbio iluminada. Isso realmente chama a atenção à noite, assim como a direção com assistência variável. Entre as opções estão o teto panorâmico de vidro de ponta a ponta e o sistema de som potente com 12 alto-falantes. Sistema de áudio Premium Harman Kardon top de linha com um software inteligente chamado Dirac Live para aprimoramento de som, oferecendo qualidade de sala de concerto. Além disso, se você realmente tem um orçamento generoso para gastar nesse Volvo, talvez queira dar uma olhada no programa Volvo Inscription, para personalização individual do produto, que pode adicionar couro premium macio e bordado não só nos assentos, mas em todo o carro. Se eu fosse o proprietário, também gostaria de aproveitar um aplicativo móvel muito inteligente e gratuito desenvolvido para este carro. Agora, isso vai te ajudar a localizar seu V40 em um estacionamento lotado remotamente, trancar ou destrancar as portas, avisar se o alarme foi ativado, atualizar sobre o nível de combustível e autonomia e até fornecer dados detalhados de cada viagem realizada nos últimos 40 dias. Tudo isso é possível graças à avançada tecnologia de telemática que comanda o sistema Volvo On Call, disponível quando a navegação por satélite é especificada. Com esse sistema, você pode pedir ajuda em caso de pane ou acidente. Ele aciona automaticamente os serviços de emergência. Se os airbags forem acionados, ele ainda ajudará a polícia a localizar seu carro caso ele seja roubado. Se você acha isso inteligente, então você é exatamente o tipo de cliente que o vendedor da Volvo vai querer conquistar. Com o sistema de infoentretenimento de alta tecnologia Sensus Connect, que agora pode ser especificado neste carro aqui, os serviços baseados em nuvem permitem uma ampla variedade de recursos. Alguns exemplos. Bem, vamos começar com a conectividade. O sistema possui uma antena integrada no teto e um modem 3G embutido, para que você possa criar um hotspot Wi-Fi no carro. Também a transmissão de áudio via Bluetooth, que é claro se destaca quando o assunto é entretenimento. Assim você poderá transmitir músicas sem interrupções pelo aplicativo TuneIn. Acesse mais de 100 mil estações de rádio do mundo todo e pelo aplicativo Stitcher ouça programas de rádio e podcasts sob demanda. A navegação é parte fundamental da proposta do Sensus. O que a Volvo chama de plataforma de localização HERE está lá para fornecer navegação conectada com mapas em 3D. Um recurso inteligente permite encontrar um destino no celular e enviá-lo para o sistema de navegação do carro. Por fim, há uma variedade de recursos simplesmente voltados para facilitar a sua vida. Não apenas coisas como reconhecimento de voz e conversão de texto em fala, mas também outros recursos que vão permitir que você faça coisas como encontrar e pagar por estacionamento. Use a Wikipédia para obter informações sobre pontos de interesse locais ou descubra novos restaurantes em qualquer destino da sua viagem. Então sim, seu V40 pode ser incrivelmente inteligente para a categoria, mas também tem suas prioridades no lugar certo. E com qualquer Volvo, isso sempre significa uma ênfase predominante na segurança. Apropriado para uma empresa que desde sua criação, em 1927, priorizou a preservação de seus motoristas, sendo pioneira em tudo, desde o cinto de segurança de 3 pontos até os airbags laterais.
Hoje, o objetivo de Gotemburgo é que até o ano de 2020 ninguém em lugar algum deva morrer ou sofrer ferimentos graves em um novo carro da Volvo. É uma meta e tanto quando você considera que, atualmente, só na China, cerca de 600 pessoas morrem nas estradas todos os dias. Alcançável? Você começa a acreditar nisso ao analisar a lista de equipamentos de segurança feitos para os clientes do V40. Airbags frontais de 2 estágios dos 2 lados, airbags laterais, airbag de joelho para o motorista, cortinas infláveis, fixações Isofix para cadeirinhas infantis, sistema de proteção contra capotamento, sistema WIPS anti-lesão cervical, sistema CIPS de proteção contra impacto lateral. E para garantir que você nunca precise de nada disso, o sistema DSTC de controle dinâmico de estabilidade e tração, além do ABS tradicional, assistência de frenagem, controle de tração em curvas, controle de arrasto do motor para evitar travamento das rodas ao frear em superfícies escorregadias e sistema de assistência à estabilidade de reboque. Se você instalar um engate para reboque, a lista continua e continua. Todos os modelos contam com sistema de segurança urbana para evitar acidentes em baixa velocidade. Graças a um sistema de radar que escaneia a estrada à frente, avisa se uma colisão é iminente e pode até frear por você em velocidades de até 50 km por hora. Mas, sendo um Volvo, você pode, é claro, ir muito além disso. Gosto do sistema de alerta de tráfego cruzado, que utiliza sensores de radar para avisar sobre veículos se aproximando de todos os lados. Quando você está saindo de ré de uma vaga, na qual o assistente de estacionamento opcional pode muito bem ter te colocado automaticamente, mas isso é só o começo. Gastando pouco menos de 2.000 libras extras no pacote de suporte ao motorista, é difícil sofrer um acidente. Isso inclui um sistema de controle de cruzeiro adaptativo para automaticamente manter você a uma distância segura do carro à frente na estrada. Um lugar onde você também pode valorizar o aviso de colisão com sistema de frenagem automática total. Ele estará constantemente monitorando o veículo à sua frente. Agora, se esse veículo frear repentinamente, seu V40 reagirá instantaneamente, ajudando você a evitar um acidente ou diminuindo sua gravidade. Também está incluída uma versão aprimorada do Inteligente Sistema de Informação de Ponto Cego BLIS da Volvo. Isso não só impede ultrapassagens perigosas, mas também avisa sobre carros se aproximando rapidamente por trás. O que mais? Bem, há faróis que automaticamente reduzem o facho para você à noite. Também há um sistema de alerta de saída de faixa que impede motoristas desatentos de saírem da sua faixa na estrada. O que mais? Um sistema de controle de alerta do motorista que monitora você enquanto dirige e vai alertá-lo se perceber que você está sonolento. Há ainda uma câmera que lê placas de trânsito e as mostra no painel. E um sistema de detecção de pedestres que escaneia a estrada à frente em busca de pessoas e em 34 km por hora pode frear para evitá-las. Vale lembrar que aqueles azarados que forem atropelados por um V40 certamente têm uma chance melhor de sobreviver do que a maioria. O grande destaque de segurança desse carro é uma novidade mundial, um airbag para pedestres. Isso mesmo, você ouviu direito. Um airbag nesse carro que protege os pedestres. É item de série em todos os modelos e funciona na faixa de velocidade entre 20 e 50 km por hora, onde acontecem 90% dos acidentes com pedestres. Ficando logo abaixo do capô, ele empurra a borda traseira do capô para cima em caso de impacto, amortecendo a área abaixo e estendendo essa mesma proteção até 1/3 do para-brisa, exatamente onde a cabeça da vítima pode bater. A essa altura você já entendeu. Se quiser o carro mais seguro da categoria dos hatches familiares, está olhando para ele agora. Se você quer saber por que tantos clientes do V40 acabam comprando essa versão seca D4 a diesel, não precisa procurar muito para descobrir. Este modelo é capaz de impressionantes 26,4 km por litro no ciclo combinado e uma emissão de apenas 99 gramas de CO2 por quilômetro. Mesmo com o câmbio automático de 8 marchas, ele ainda consegue fazer 23,9 km por litro e emitir 109 gramas de CO2 por quilômetro. Agora, para colocar esse desempenho em perspectiva para você, você está levando um carro que supera a performance de um hatch esportivo a diesel, como o Volkswagen Golf GTD, de 182 cavalos de potência.
E ainda assim, é um carro que consegue igualar o baixo custo de uso de um rival muito mais fraco e voltado para a economia, como o 116D Efficient Dynamics, da NW, com 116 cavalos de potência. Uma palavra de advertência, porém, devo ressaltar que essa economia super eficiente que estou mencionando só se aplica se este V40 não estiver equipado com rodas maiores de 17, 18 ou 19 polegadas. Tamanhos maiores impactam bastante esses números, então fique atento. O oposto também ocorre. Na Bélgica e na Holanda, você pode comprar um modelo V40D4 com pneus finos que emite apenas 85 gramas de CO2 por quilômetro. Como a Volvo fez isso? Eles usam direção elétrica para poupar combustível e start-stop para desligar o motor quando não é necessário, preso no trânsito ou esperando no semáforo, mas a tecnologia vai muito além disso. Não vou entrar em todos os detalhes técnicos, mas as economias foram alcançadas através de coisas como a redução do atrito interno no motor, injeção de combustível mais precisa, gerenciamento inteligente de calor e controle avançado de combustão, além do uso de uma bomba de combustível especial. Os concorrentes realmente precisam desmontar um desses motores drive e ver como tudo foi feito. Quando essa mesma tecnologia é aplicada à motorização a gasolina, os resultados talvez inevitavelmente não sejam tão chamativos, mas ainda assim são bastante impressionantes considerando os níveis de desempenho oferecidos. Na versão com tração dianteira, o modelo T5 de 245 CV, disponível apenas com câmbio automático, faz 20,3 km por litro no ciclo combinado e emite 137 gramas por quilômetro de CO2, o que significa uma economia considerável de 350 libras em impostos em relação ao que o proprietário teria que pagar. Com o pedido do motor T5 da geração anterior, esse motor era aliado à tração nas 4 rodas em um modelo V40 T5 Cross Country e ainda emite apenas 149 gramas por quilômetro de CO2, isso é cerca de 20 a 30 gramas por quilômetro, menos do que um concorrente automático a gasolina direta como o Audi Q3 2.0 litros TFSI ou o BMW X1X Drive 20i. Se você quiser olhar para versões inferiores deste carro, como já disse neste vídeo, vale perguntar ao seu concessionário se a versão foi equipada com um dos novos motores Drive-i. Mesmo que não tenha sido e se o preço for bom, esse V40 ainda pode fazer muito sentido. Vou apresentar alguns números de consumo de combustível em ciclo combinado e emissões de CO2 dos antigos motores Ford. Os motoristas de diesel vão conseguir 83,1 milhas por galão e 88 gramas por quilômetro na versão de entrada com 115 cavalos de potência do D, dois números que caem para 65,7 milhas por galão e 114 gramas por quilômetro. No modelo, a gasolina D3 de 150 cavalos de potência, quem quiser o modelo T4 de 180 cavalos pode esperar 51,4 milhas por galão no ciclo combinado e 129 gramas por quilômetro de CO2. E valores residuais? Bem, o público recebeu bem o V40 e por isso eles estão subindo para níveis teutônicos. Espere que um modelo diesel D4 de entrada, por exemplo, ainda valha 50% do seu preço original. Após 3 anos e 48 mil quilômetros, isso é muito melhor do que todas as marcas convencionais, o que vai te ajudar a justificar o valor extra necessário para ser dono desse carro. Quanto ao seguro, bem, os motoristas de diesel vão olhar para o grupo 17 no caso do D2, grupo 21 ou 22 para o D3 e grupo 26 para este D4 a gasolina. Quem quiser o T4 precisa olhar para o grupo 26 ou para o grupo 35 no caso do T5. Por fim, ideias realmente inteligentes e bem pensadas. Se você pedir seu V40 com o sistema Volvo On Call, também pode baixar um aplicativo móvel que mantém você em contato constante com seu veículo. Por meio dele, você pode verificar o combustível, solicitar assistência na estrada ou ajuda de emergência, ou ainda reportar seu carro como roubado e rastreá-lo para facilitar a recuperação. O aplicativo também ajuda a localizar seu veículo caso você esqueça onde estacionou. E se você trancar as chaves dentro do veículo, ele pode destravar as portas remotamente para você. Igualmente interessante é o sistema de agendamento de serviços conectado que você poderá usar se o seu V40 vier equipado com o sistema de infoentretenimento Sensus Connect.
Por meio desse sistema, seu carro saberá quando uma revisão está próxima e fará o agendamento automaticamente para um horário conveniente na concessionária Volvo mais próxima. Mais uma coisa com a qual você não precisará se preocupar. Os clientes da Volvo que talvez fiquem um pouco desapontados pelo fato de a marca não ter um modelo crossover compacto da categoria Qashqai podem ficar satisfeitos com este V40 Cross Country. Ele tem um visual diferenciado e é sofisticado o suficiente para competir com as marcas alemãs mais elegantes. Claro, ele não é um veículo para off-road, mesmo que você escolha a versão com tração nas 4 rodas, mas, na verdade, nenhum carro dessa categoria é. A maioria dos possíveis proprietários se interessa pelos motores Drive, E, a gasolina e diesel, líderes em eficiência e que podem ser especificados sob o capô. Eles caracterizam a abordagem mais pragmática deste carro em relação ao segmento crossover. Se isso te agrada, então você pode muito bem concordar com a Volvo que o que temos aqui é um hatchback familiar voltado para o estilo de vida, que realmente vale a pena considerar.